temos algumas datas importantes. Eu pensei algumas. Uma, por exemplo, é uma data assim, bastante saborosa, né? Hoje, vou até pegar o bom dia de todos vocês, nossas convidadas, né? Para que a gente possa fazer. Bom dia, Virginia. Bom dia a todos, tudo bem? Um ótimo programa. Vamos pegar o bom dia aqui da nossa Cristina Fernandes dos Santos Soares, ela é psicopedagoga, especialista em educação inclusiva, supervisora aposentada da Rede Municipal de Educação de Santos. Tudo bem, Cristina? Bom dia. Sabe do que é o dia hoje? Não tem ideia? Não. Já vou falar já. Também estamos com a Cristiane, que já era para ter vindo aqui desencontros, mas aconteceu, agora veio, né? A Cristiane André, ela que é escritora, educadora em sexualidade, psicopedagoga também, chefe de seção de políticas para infância e juventude. Olha que bacana, né? Duas profissionais capacitadas para a gente discutir um tema. Ela é autora desse livro bacana aqui e já tem informações que o forno está quentinho, vem aí outra edição, né? Vem um outro livro para acrescentar muito mais conhecimento, né? Vamos conversar? É isso que nós vamos fazer hoje. Conversar, interagir com vocês e vocês conosco também, né? Sabe qual é o dia de hoje? Em termos de sabores? Bom dia a todos. Hoje é o dia da alusão ao enfrentamento da violência, exploração e tráfico de mulheres e meninas. Esse é um tema também. Esse é um tema também. Mas hoje é o dia do sorvete. Mandar de Antonelli, que é presidente da Associação Comercial de São Vicente, proprietário, né, daquela fábrica muito bacana, Sorvetes Cascão, né, que nos honra com a presença aqui. Então, o dia do sorvete. E é uma referência, por que dia do sorvete? Referência ao fim do inverno e a chegada da primavera, né? Hoje também é o dia dos filhos. Então, todos aqueles que têm seus filhos, né, e possam abraçá-los, que possam curti-lo, e é claro que não seja apenas o dia de hoje, mas é um dia apenas para que nós possamos marcar essa data tão importante, que é o Dia dos Filhos. E também Dia Internacional das Línguas de Sinais, que é tão importante. Fizemos um programa recentemente, né, que foi muito bom, muito comentado, muito legal, muito bacana, né? E outra data de hoje também, né? Hoje é o dia do combate ao estresse, que as pessoas estão vivendo literalmente. Olha quanta coisa. Você fala, pô, Edu, mas é uma data só? Não. É para que a gente possa lembrar, refletir e colocar em prática todos os dias. Então, você tem que ter um dia para marcar. Você veja que a Cristiane lembrou de uma outra data, então nós falamos aqui de 4 datas importantes para o mesmo dia. Então, 23 de setembro é um dia muito importante. Mas o programa de hoje, o nosso tema, né? Ou os temas principais, o bullying e o cyberbullying, como identificar e combatê-los com 2 especialistas. O programa está apenas começando e lembrando, nós temos oferecimento de Muniz Logística, soluções em comércio exterior para otimização da gestão do seu negócio, reduzindo custos e, é claro, garantindo excelência nos resultados em todos os portos brasileiros. Em Santos, 013-4009-8686, do Rio de Janeiro, 021-2213-0149. Também falando de Forte Vistorias Automotivas, na hora de fazer a sua vistoria, a melhor opção que a Forte oferece para você, vistoria cautelar com laudo e outras que você precisa, em Santos, Joaquim Távora 141, Guarujá Demar de Barros 2765, e também em Mogi das Cruzes, Avenida Francisco Rodrigues Filho 149, em breve em São Vicente, e agora já também na Praia Grande, Roberto Almeida Vinhas 935. Bom, posto isso, eu poderia abrir com alguns destaques também, e eu vou abrir um destaque aqui especial em relação à saúde, né? Médico identificou o kit Covid-19 junto à Prevent Senior, relata ameaças e, segundo ele, direitos foram usurpados dos médicos pela provedora de saúde, né? CPI está acontecendo e até o famoso médico, né, que já não está mais entre nós, faleceu, o médico Anthony Wong, acabou falecendo e, segundo informações ontem capturadas, né, captadas lá na CPI, teria sido o seu laudo alterado, né? Então, vai haver consequências e a Prevent Senior provavelmente será mais investigada pelas autoridades em Brasília também. Uma boa notícia para aquele que precisa, né? Caixa começou a pagar a 6ª parcela do auxílio emergencial para o novo grupo. Só vai lembrar que só poderá ser sacada a partir do mês que vem. A partir do dia 5, você pode sacar o dinheiro no caixa eletrônico ou na boca do caixa. Por enquanto, só o depósito em conta para quem recebe o auxílio emergencial. Bom, um tema bastante importante você tem aqui, né? Cristina e Cristiane. Veja que hoje dá até uma dupla aqui, hein? Uma dupla. Só não podemos ter crises. Crises não. E é bem importante. Quando a gente fala num aspecto tão importante, Cristina, Cristiane, do bullying, do cyberbullying, muita gente faz confusão e até não atenta, né? Você fala, esse termo bullying, né? Não temos um correspondente em português, né? A gente fazia uma pesquisa aqui. Em inglês, refere-se à atitude de o bullying, que vem a ser valentão, objeto de estudo pela primeira vez na Noruega. A gente conhecia isso, né? O bullying é utilizado para descrever atos de violência física ou psicológica contra alguém em desvantagem de poder, sem motivação aparente, que causa dor, humilhação a quem sofre. Uma das formas de violência que mais crescem no mundo
que pode acontecer em qualquer contexto social, como escolas, universidades, famílias, entre vizinhos, entre amigos e locais de trabalho. Identificamos casos de bullying em escolas das redes públicas e privadas, rurais, urbanas e até mesmo com crianças de 3 a 4 anos na educação infantil. Cristina, é algo que nos chama atenção, porque cresceu demais, né? Não é um problema apenas nacional, um problema que está espalhado em todo mundo e chama muita atenção. E para piorar o fato, né? Além do bullying, nós temos o cyberbullying, que é um assédio virtual, que é uma prática que envolve o uso de tecnologias de informação, comunicação, para dar o apoio a comportamentos deliberados, repetidos e hostis, praticados por um indivíduo ou um grupo, com a intenção de prejudicar o outro. Tem se tornado cada vez mais comum na sociedade, especialmente entre os jovens. Então, nós temos o bullying e o cyberbullying, né? Diríamos que, para o bom entendedor, né, algo ruim conseguiram piorar, que é a entrada do próprio cyberbullying, né, Cristina? Então, Sim. muito para falar, muito para se conter. Nós temos você e temos a Cristiane para falar muito sobre esse aspecto. Pois não. Não, então, é uma questão que realmente, como você disse, está crescendo mundialmente. E as formas mesmo de verificação, temos que estar muito atento, como Sim. as formas também de prevenção e também de como vamos saná-los, principalmente nas escolas, enfim. Temos que estar bem atentos. Com relação ao cyberbullying também, por todo esse mundo virtual, ainda bastante campos desconhecidos, parece que fica mais impune ainda do que o bullying direto, físico, verbal, enfim. Nós, enquanto educadores, principalmente, temos que estar bastante atentos, porque há toda uma mudança comportamental, depois a Cris também vai detalhar mais, e é isso, a sociedade cada vez mais, entre aspas, fria, né? Sem empatia, e pondo rótulos. E assim, você comentou de crianças pequenas, né? Sim. A gente sabe bem que uma criança não tem isso. É incutido pelos pais, pelos Sim. adultos, né? Observância então, a nossa de alguém, preocupação, né? Sim, uma vez até recebi uma charge que um perguntava para o outro, né? O que é o preconceito? Deve ser coisa de adulto, porque eu não conheço. E é bem isso que a gente vê. Então, nós, enquanto pessoas, enquanto adultos, observarmos isso, não termos essa situação de manter isso, pelo contrário, né? E não achar assim, é uma questão, né, que aconteceu uma brincadeirinha, tal, porque tem repercussões muito sérias. Sim, sim, é importante frisar. E também colocar nessa roda aqui a Cristina e a André, né, até acrescentando nesse tempero aí, um ingrediente perigoso também, que é a questão da sexualidade infantil, da violência que chega no lar. A Cristina colocou e pensou muito bem, quando te falar criança de 3, 4 anos, qual a motivação que ela tem? Ela não teria nenhuma. Ela observa o mau exemplo em casa de alguém, ou o pai, ou a mãe, ou seja quem for, de um irmão mais velho, e ela vai fazer o ato de repetição, né? E aí a gente torna isso. Agora, a gente percebeu que ao longo da pandemia, ao longo desses últimos praticamente 2 anos, ano passado, esse ano, as pessoas ficaram mais em casa, ficaram mais retidas. E mesmo assim não se evitou. As pessoas utilizam as redes sociais, o enfrentamento do dia a dia em qualquer que seja o local, o bullying não termina. O cyberbullying não termina. E a violência sexual, até para nos espantar e nos revoltar, até causa espécie, quando você fala aquela parte, muitas vezes, do pai, de alguém que está próximo. Às vezes você não imagina pessoas tão próximas e conhecedoras da família, da própria criança. Então, a gente tem ingredientes aí que nos levam a muita reflexão. Quando você coloca muito bem no seu livro aqui, vamos conversar, é algo que tem que ser para todos os dias, né, Cristina? Toda hora, Eduardo. E aí os dados nos falam muito, né? Nós temos aí os dados, e eu falo de dados antes da pandemia, né? Nós tínhamos já 62,% das crianças violentadas são intrafamiliar. Esses abusos ocorrem dentro de casa. Então, a gente percebe que é um índice altíssimo. Muito. Né? E aí, quando a gente fala que a gente precisa conversar, é complicado, né? Porque se o abuso está em casa, com quem que a gente tem que conversar? Exato, exato. Então, são reflexões que nós precisamos nos fazer todos os dias. O que está acontecendo com a nossa sociedade? O que está acontecendo com essa humanidade? Né? E aí eu trago algumas reflexões sobre o bullying também, né? Sim. Então, assim, uma pessoa que pratica o bullying, né?
por que que ela pratica esse bullying. Então, são algumas situações muito pontuais. Primeiro, provavelmente, ela sofreu ou sofre algum tipo de violência, porque esse processo, ele é cíclico, né? Eu sofro violência e eu preciso descontar a minha raiva, o meu ódio em alguém, para tentar me livrar daquela dor. Sim. Então, hoje a gente tem o quê? Muitas famílias disfuncionais, que não têm apoio, que não têm suporte psicológico. Essas crianças, elas sofrem essas violências e ao longo da vida ninguém percebe. E elas vão passando e carregam essa violência na sua adolescência e na fase adulta é que elas vão extrapolar essa violência de alguma forma. E vai transferir com certeza na sua passando de juventude, quando tiver adulto, para seus filhos, para sua esposa, e a consequência é progressiva a violência, né? Exatamente, é cíclico, né? E aí a gente também tem que chamar atenção para a questão, né, da falta de empatia. Nós precisamos lembrar que nós precisamos ensinar crianças e adolescentes a se colocar no lugar do outro, Sim. ter empatia. Por isso que eu sempre digo uma frase, né, que eu carrego comigo. O diálogo é o mais importante. Sim. Quando a gente tem diálogo, quando a gente tem reflexão com as crianças e com os adolescentes, a gente previne muita coisa. Inclusive que a criança e o adolescente seja afetado por uma situação de bullying. Porque também tem essa questão da autoconfiança, da segurança, né? Uma criança que recebe essa questão da autoconfiança e da autossegurança, ela não se deixa, às vezes, abater por uma situação. Ela tira aquilo de letra. Sim, sim. Você veja que nesse contexto que a gente está falando, Cristina, eu vou pegar aqui a figura de um desenho bastante conhecido, acho que todas as crianças vão lembrar aqui, ou conhecem, a Turma da Mônica. Se você pegar e observar, né, por diversas vezes Maurício de Souza falou, não foi por acaso, tem um contexto ali inserido nisso. É o bullying que sofre ali a própria Mônica, o próprio Cebolinha, o próprio Cascão, né? Como muito bem colocou a Cristina, não todo dia, mas toda hora, que a sociedade entenda o que acontece, porque também é muito claro em dizer assim, não, isso é coisa que outrora se dizia, é uma classe menos favorecida. Não, pelo contrário. Sim. Acontece em todos os níveis sociais e todos os níveis socioeconômicos, tendo pouco ou muito dinheiro. É uma questão da humanidade, as pessoas têm que entender, né, nesse contexto, por que eu vou ofender, por que eu vou denegrir, por que eu vou agredir, por que eu vou diminuir alguém. Eu não preciso fazê-lo, mas acontece, e tem acontecido demais. E quando não, leva as barras do tragédia. A gente tem muitas tragédias. Começa com um pequeno bullying e aquilo vai lá à frente. Para toda ação vai existir lá na frente uma reação. Eu queria até que a Cristina citasse, né? Nesse Vamos Conversar, que é importante. Em tudo na vida, isso que você colocou aqui, duas palavrinhas básicas. Vamos conversar em interrogação. Por quê? Qualquer que seja o problema, numa boa conversa, se resolve. Normalmente as pessoas tendem a pensar o seguinte, mas eu vou me desgastar, vou brigar. Não necessariamente, você precisa aprender a ter essa amplitude de fatores, o que te levam, por exemplo, por que eu vou fazer bullying com a Cristina? Pegasse lá qualquer motivo, seria da minha parte deselegante, falta de educação. Aí você colocou, o meu histórico pode ter vindo lá de trás, dizendo o seguinte, eu sofri isso na minha infância, na minha juventude, então estou apenas multiplicando, estou replicando para a Cristina, sem nenhum motivo aparente, né, Cristina? Sim, é importante a gente também compreender esse processo, porque uma criança que está sofrendo violência em casa, ela vai usar isso como válvula de escape. Sim. Ela vai replicar. Então, a gente também, quanto educador, e quando eu falo de educador, eu falo todos nós somos educadores, inclusive pais, Sim. né? Então, nós precisamos observar a criança, perceber o que está se passando, porque uma criança que está sofrendo algum tipo de violência em algum lugar, ela traz sinais. Sim. Então, o grande problema hoje, o que é? É a falta de tempo que os pais têm para olhar para as crianças. Eu vou até abrir parênteses nisso, não sei se a Cristina quer, eu concordo com você, não com você em si, mas existe um dado estatístico, essa falta de tempo, mas se você tem boa vontade, você encontra algum tempo para definir isso. E mais, a questão do educador, você bem colocou o emprego da palavra educador, ele vai te dar ali conhecimento, estrutura cultural, para que você tenha uma formação intelectual melhor, mas a educação é de casa.
Então, é um papel preponderante dos pais, né? Não só da mãe, não. Eu digo que a mãe... Claro que a mãe é o esteio da família. O homem até... Ficam bravos comigo aqui, mandam... Às vezes me xingam, não tem problema, não. Mas a mulher tem esse lado forte. Claro, existem algumas exceções à regra. Claro, existe. Mas é importante potencializar isso na família, né? Ouvir, sentar à mesa. Hoje, uma coisa muito comum é as pessoas sentarem à mesa, cada uma com o celular na mão, olhando para baixo, né? Eles estão juntos, mas distantes. Exato, juntos, mas distantes. E quando mais, de vez em quando, a televisão ligada, e aí, como é que foi o seu dia, Cristiane? Conversar. Outra, o educador, o professor, normalmente é aquele que observa. Normalmente não há essa conversa em casa, quando acontece, normalmente aquilo há uma omissão por alguém, ou passa despercebido, e quem acaba percebendo é o professor na escola. E quando não, quando chama e convoca os pais para uma conversa, ou não tem, né, aquele feedback automático, ou quando tem, olha, aconteceu isso, mas não vai se repetir. Cristina, é muito perigoso, a gente tem que ter um enfrentamento disso com muita propriedade. Sim. Quando não, o próprio professor, muitas vezes, ele passa a ser alvo disso. A gente fala do bullying da criança, o bullying do jovem, mas quantos educadores, quantos professores não sofrem isso, quando até chega a violência? Uma classe inteira, às vezes tudo. Eu ia até voltar e complementar o da Cris. Eu acho até o bullying, a situação assim, de violência ou de falta de empatia, eu acho que também mostra bem as fases do desenvolvimento. Então, por exemplo, uma criança pequena, a gente vê o reflexo e o exemplo da família. Então, a gente vê claramente numa criança pequena, às vezes você olha e fala, nossa, é a mãe, é o pai e tal, reproduzindo aquilo. Então, essa reprodução do negativo, às vezes do valor social e do valor familiar, que eu quero dizer com isso, sociedade capitalista, sociedade também impondo certas situações de modismo, de padrões sociais com relação a físico, tudo, a moral, enfim. Aí depois a criança vai crescendo, né? E a nível também escolar, de adolescência, os grupos, né? Que é tão característico do jovem. Sim. E aí querer aparecer para o grupo, misturado com isso que já foi incutido, dos valores invertidos sociais e familiares. E aí a gente vê bem isso. Na essência, eu quero me mostrar para o meu grupo, Sim. Então eu vou fazer aquilo, amparado como verdade minha, e a verdade nunca é absoluta, né? E aí a gente vai vendo, aí se torna esse adulto que já foi corrompido pela situação dele, pela personalidade, enfim, e a sociedade também incutindo, a mídia também incutindo, né? E aí a gente vê essas situações. Então, na escola, além dessa percepção e logo fazer uma intervenção, e não é intervenção de chamar atenção, suspender, isso não leva a nada. Pelo contrário, só afasta aquela pessoa. Né? Intervenções múltiplas. Eu estava até lembrando uma época que eu fui diretora fiquei muito tempo diretora de uma escola, depois fui diretora de uma outra escola, e uma classe de 4º ano estava tendo em si um bullying. A professora logo alertou, e o que ela fez? A classe gostava muito de teatro. E justamente estava tendo aquele festival de teatro onde as escolas podem se inscrever. Ela falou para mim, Cristina, nós não temos muitos recursos, tá, mas eu queria escrever, e eles próprios vão escrever. Então, a história foi sobre bullying. E eles se autorretrataram. Tanto que, assim, realmente não pontuaram, mas pontuaram na vida. Por quê? Receberam uma menção honrosa e diz que a partir daquele momento, como eles se próprios refletiram, se autorrefletiram, porque eles mostraram para todos o que eles estavam fazendo ali na classe. Eles pararam e viram. É como se a gente fazendo... A compreensão do ato errado. Então, a gente ter essa situação e trazer aquela pessoa para a gente, mas intervir logo. Porque causa marcas muito severas, que pode levar a suicídio, autoflagelação, enfim, um monte de coisa. E é sempre lembrado. Então, a gente tem que sempre estar ali pontuando, estar ali intervindo, junto com os pais, não ficar aquela situação, mas se eu falar... Outra, fazer essa reflexão junto com a família, enfim, que não é como falam, mas ele é meu amigo, eu estava só na brincadeira, tal... porque leva a muitas situações que podem depois você não ter como reverter. Exato, Cristiane, a Cristina abordou bem. Vamos a elas, então, mas fica aquela questão, mas ele é meu amigo, mas sempre tem um ressentimento, muitas vezes há um medo,
dessa pessoa que ela sofre o bullying, de haver uma reação, porque muitas vezes essa questão do bullying vem acompanhada com agressão, né? E a Cristina disse, algo que é colocado pela sociedade, né? Vivemos em grupos desde o período dos homens das cavernas, né? Então, o ser humano costuma se agrupar. E, normalmente, tem aquele que gosta de sempre se destacar, mas não destacando muitas vezes pela qualidade, não, pelo contrário, pela falta da mesma, né? E aí usa artifícios para diminuir alguém, né? E vivemos uma sociedade, e eu não vejo a curto, médio prazo, que isso possa mudar. Deveria, eu até gostaria que acontecesse. Mas isso é muito latente. A sociedade, ela emprega alguns valores, como a Cristina até colocou, que eu entendo que estéticos, físicos, comportamentais, uso, né, de alguns aplicativos que as pessoas fazem no seu dia a dia que outras não podem. Então, são uma série de questões. Então, quando a gente fala em bullying, cyberbullying, a gente fala no contexto de violência sexual e a própria sexualidade que começa quando a criança se descobre, quando o jovem se descobre, tem que haver, por isso esse termo aqui, vamos conversar, é importante para todos. Muitas vezes, os pais não percebem, uma avó percebe, uma tia percebe, e é importante que a gente possa fazer essa discussão sempre. A gente vai mergulhar mais no assunto, mas antes a Virginia traz participações, Virginia, por favor. Isso. Érica Sueli Fernandes dos Santos Soares, bom dia. Érica Ribeiro, bom dia. Cristina, cheguei. O bullying nasce em casa, a partir de tirando o sarro, e logicamente aprende a machucar também a todos. Os pais estão esquecendo de falar aos seus filhos o certo e o errado em nome do não vou bater, se eu bater, vai dialogar. Tem pais que querem ser amigos sem o devido respeito. Mais participações. E tem pai que me permita, né? Não, meu filho tem que ir para a rua mesmo, soltar a energia e que se dane o filho dos outros ou a filha dos outros, aí já começa o erro em casa. A gente vai comentar isso também, né? E essa questão toda da observância que os pais têm que ter, principalmente os erros que acontecem, é de responsabilidade dos pais. Não vamos omitir. A gente que vai questionar, sim. Há um caso ou outro, uma exceção, existe. Mas 95%, para não dizer 99%, passa pela responsabilidade dos pais. Diga lá, Virginia. Luiz Otero, bom dia a todos. Hoje, bom dia, Luiz. 20 horas, tem conexão musical com a banda britânica Duran Duran. David Jantes Félix Gomes, bom dia, Eduardo, senhora Virginia, convidadas. Parabéns pelo programa. Esse tema é extremamente importante, inclusive é um dos mais abordados pela Comissão OAB Vai à Escola, da qual eu estou presidente. Olha aí, obrigado, doutor David, advogado, brilhante advogado. Você veja que a OAB tem essa preocupação, né, que não deveria ser apenas só da OAB, mas de todos, como parte dos educadores, secretarias de educação, deveria ser do nosso ministro da Educação também, nesse contexto amplo, geral e restrito, né? Vamos colocar bem claro, né? Siga. A intimidação, sistema de modo virtual, é um câncer a ser combatido. Intimidação sistêmica. Ronaldo Ibernon Cortes, bom dia a todos, parabéns pelo programa, parabéns pelo tema. Vitor Gabriel dos Santos Soares e Ibernon Cortes, bom dia, tudo bem com você? Aí está tudo bem com você, amor, Cristina Fernandes dos Santos Soares. Marcelo Rubim, bom dia. Ana Paula Fernandes, bom dia, parabéns pela excelente reflexão. Rogério Perim, bom dia, parabéns pelo programa e pelo tema. Atualmente há pouco contato físico, pouca conversa, pouca interação, falta o básico para a família, que é a conversa, carinho, isso gera confiança. Só complementando, e a mídia tem ressaltado bastante, essa situação do jovem e na pandemia piorou, o ficar trancado no quarto. Total. E aí, buscando situações, não tendo aquela estrutura, buscando coisas para fazer e... Tem gente, eu vou citar aqui, quero a opinião de vocês duas, vocês são preparadas para responder. A primeira questão que eu digo, até comento com a Virginia, o primeiro passo dos pais, conversar, mas mover a chave da fechadura. Tire a chave, se expresse, converse, dê. É claro que o jovem tem que ter individualidade, tem que ter respeitado o espaço dele, mas tem hora para tudo. Uma liberdade, agora vigiada, com controle. E é assim, né? Ninguém que está dizendo, Eduardo, como você está tolhindo o direito de vir. Não. Você está tolhindo o direito de expressão. Não. É simplesmente, quando você vive embaixo do mesmo teto com os seus pais, você deve respeito a eles, como a recíproca é verdadeira. Aqui, a gente falou agora há pouco, né, que eu estou aqui, a gente não está fazendo apologia para controlar o seu filho, você tem que bater. Isso é violência. É claro que eu acho que todos nós aqui, na nossa fase de infância,
alguma palmadinha dos pais recebeu. Nem por isso aqui alguém virou bandido, nem por isso alguém virou pervertido. Longe disso, tá? Mas a boa conversa que está aqui no livro da Cristiane Andréa, né? E diz, vamos conversar, é básico para sempre. Então, é inerente do ser humano. Ninguém escolhe, não tem um problema. Nenhum problema. Todos nós temos algum problema, de grande ou pequena monta. E é possível conversar, e tem que entender. Então, quando essas discussões você veja que vão ampliando, era bullying, cyberbullying, a questão da sexualidade, ou até o abuso que acontece com a criança, com o jovem, com a mulher, se criou aí um motivo, entre aspas, né, para justificar a violência, por exemplo, contra a mulher. Não, você viu a roupa que ele estava usando? Ora, se agora eu começar a articular uma desculpa para que aconteça um ato, tivemos a morte agora do neto do Luciano Vale na sexta-feira passada, que levou um tiro na cabeça, um jovem que foi enterrado no dia que completaria 30 anos de idade. O, entre aspas, de menor, foi preso ontem em São Paulo e tem apenas 15 anos. Ele disse, não, ele tentou reagir e eu atirei nele. Não fosse nada. Aí, assim, É. onde está a sociedade? É a vida de um jovem, acaba com a questão da família. Então, você veja que o contexto de violência, né, Cristina, só vai aumentando. A roda que começa aqui vai ampliando. Cristina, Cristiane, Virginia, os nossos ouvintes, espectadores em todo o planeta, né? Bom dia, meu querido Luiz Plácido, em Coimbra, em Portugal. Está próximo lá de uma das maiores universidades do planeta, né? A Universidade de Coimbra. Um abraço também para o Morgado. O Morgado comenta até, ele mora em Bolton. Os ingleses têm muita preocupação, eles têm um índice muito forte, né, desse constrangimento dos jovens. E lá existe um trabalho, uma política toda para tentar socializar, utilizando tudo, escolas, igrejas, agentes públicos, para tentar transformar. Qual seria o caminho, Cristina, para nós, num país, entre aspas, jovem, né, um país emergente, um país que busca saber qual é o seu caminho, qual é a definição para o nosso Brasil? Para que tenhamos um futuro, precisamos tratar da nossa população, do nosso jovem. Quando a Cristiane faz um livro, propõe um livro como esse, ela está pensando lá na mais tenra idade, para que isso cresça com consciência. Realmente começar desde pequeno, fazendo um trabalho, claro, pedagógico, mas de acordo com a faixa etária, né? Porque, não vai entender sim, claro, se você apropriar aquela atividade, está sempre atento, não banalizar e não falar, vamos deixar para lá, não ter medo de enfrentar essa situação, para logo tentar que isso se dissolva dentro da escola. Eu gostaria de relembrar que a gente não comentou ainda, mas assim, as pessoas com deficiência, elas são mais frágeis com relação a isso, sim. Porque elas não entendem certas situações sociais e acabam passando por isso. Em algumas deficiências, eles nem conseguem chegar a esse entendimento do que é bullying, de que estão fazendo bullying com ele, então é também mais fácil essa aproximação negativa, né? Mas é isso, é sempre tentar já conscientizar. Outra, escola e família tem que estar muito próxima sempre. A gente, enquanto escola, não pode afastar a família, a gente, enquanto família, não pode se afastar da escola, em momento nenhum. Estamos com a mesma pessoa ali, seja como aluno, seja como filho, sim. Enfim, e é o que a gente infelizmente faz, né? A gente deixa cada um de um jeito e a criança ali no meio. Mas é isso, lembrando que uma situação que se acha, porque nunca é pouco, é amiguinho, daqui a pouco passa, ou que nós pais às vezes fazemos também, a gente finge que não vê, sim. Porque por mais que a gente esteja afastado, a gente conhece muito bem o nosso filho, mas a gente põe aquelas situações, ou a gente reproduz. Eu, enquanto diretora, às vezes, fazendo atendimentos pontuais, onde professores me pediram, tal, de situações assim, que poderiam chegar lá em uma situação mais crítica, os pais primeiro falam, mas o meu filho não fez isso, né? Então eles tentam negar. E, mas meu filho não é assim, é só aqui na escola. Outra negação. Alguém provocou ele. E situações assim mesmo, de valorização. Eu já tive pais falando assim, tinha que fazer mesmo, tinha que bater mesmo. Né? Até eu lembrei de uma situação que uma vez uma família, uma situação conflituosa, o pai falou assim, só não pode bater na diretora da escola. Até brinquei depois, falei assim, gente, eu sou a única que vou ser preservada aqui. Quer dizer, você tenta, a criança em si, né, porque era uma criança de 10 anos, estava ali até aflita, porque ela estava nessa dicotomia. Será que eu valorizo o que a minha família está falando? Ou a escola? Eu sei que também estou errado, enfim.
e fazendo o que tem sérias consequências, né? Por mais que seja uma brincadeirinha, tem muitas consequências. Quando não, né, Cristiane, o educador, o professor, ele constrói a imagem da escola durante aquele período que a criança está, o jovem adolescente, e aquilo é desconstruído em casa, quando essas referências são jogadas no lixo, né? Eu percebo aqui, por exemplo, algo bastante interessante, visto que você tratou com ilustrações, é bacana, porque dá uma compressão, não precisa você ficar lendo o tempo todo, para você mostrar até para a criança o que é a violência sexual infantil, por exemplo. Vamos descobrir nas figuras, até vou colocar aqui para que os nossos espectadores também possam observar, né? Como imagem, né, que é tão importante a gente poder mostrar aqui, olha, é ilustrado o livro, então você vai passando, depois a gente vai pedir aqui para até nos passar, se alguém tiver interesse em ter esse livro, né, se é possível, né? Então, com ilustrações, você vai dizendo passo e passo, né? Ó, espiar, pegar a força, despir-se, tocar, tudo que você deve ensinar o seu filho a não permitir, a sua filha a não permitir, porque independentemente de menino ou menina, infelizmente acontece. Ó, quem são as vítimas, quem são os abusadores, e é importante frisar, todo mundo nesse contexto passa a ter responsabilidade, né, Cristiane? Sim, é um dever da sociedade, né? A gente tem que lembrar que a questão da proteção integral da criança é dever da sociedade, do Estado, da sociedade, e para isso a gente tem o ECA, né? Que nos apoia aí com as leis. Agora, eu queria só retomar uma coisa que você falou, né? O que fazer, né? A gente precisa lembrar que é importante a gente oportunizar as crianças e os adolescentes falar sobre si, falar sobre as emoções, falar sobre seus sentimentos, sobre as suas vivências, porque aí ameniza as situações. Tem a questão também de falar das violências. E para isso a gente tem, em Santos, o programa de justiça restaurativa, Sim. né? Que nós temos, graças a Deus, o NEP, né? Que é dentro da Secretaria de Educação, e a gente pode oferecer esses círculos, né? Esses movimentos, proporcionando às crianças e aos adolescentes essa oportunidade de falar, de se olhar, porque dentro de um círculo, Eduardo, todos se olham de maneira igual, né? E é muito importante também eu ouvir a história do outro, eu validar a dor do outro, eu compreender que o outro está sofrendo a partir da minha atitude. Sim. Então, nós temos em Santos este programa, né, de justiça restaurativa, que, inclusive, saiu uma reportagem num jornal de grande destaque na cidade, que diminuiu muito, né, o bullying nas escolas por conta do programa. Eu acho isso muito importante. Sim. E a gente precisa também, né, estar de alguma forma reproduzindo, falando sobre a comunicação não violenta. Porque a comunicação não violenta, ela é um modo de vida, né, diferente, Sim. humanizado. E a gente precisa estar levando isso para dentro da escola, a comunicação não violenta. Sim, sim. É tão importante até dessa questão da justiça restaurativa. Trouxemos já alguns agentes que se envolvem nisso. A própria Procuradora-Geral do município esteve conosco aqui, né? A Renata Reis e outras pessoas que fazem parte. Acho que todo mundo... A Liliane, que é a coordenadora, exato, inclusive, esteve aqui também. Um abraço para ela, inclusive estaria em viagem. A gente já fez um contato, né? Ela havia dito a respeito que ela ia para Dubai. O próprio Renato falou, não tem problema, se houver um contato, pode me procurar em Dubai, estarei de portas abertas aí. Espero que dê tudo certo aí. Eu não sei se foi possível já esse contato, mas a participação dela foi riquíssima aqui, muito espontânea, conhecedora. Quando a gente pega dados como, por exemplo, esse, pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, realizada com 2.702 adolescentes, é interessante de ver, né? Para que a gente tenha a noção, essa pesquisa reuniu aí 119 escolas públicas e privadas da capital paulista, né? Portanto, São Paulo, revelando que 29% delas relataram aí ter sido vítimas de bullying, né? No ano passado, 23% afirmaram ter sido vítimas de bullying e violência, e projetando até violência sexual. Então, veja que o ambiente escolar, que é destinado para uma outra atividade, ele passa a ser usurpado, literalmente. Mas isso é uma mácula que a sociedade cria. Eu repito, vou insistir, vou voltar. Em muitos casos, não vou generalizar, mas do lado, vem de casa. Isso é uma reação que esse jovem tem
contra, por exemplo, quando há uma violência contra a mulher, usa-se o fato da mulher ser mais frágil. Você está praticando violência justamente de uma forma pior ainda nesse contexto. Quando a Cristina diz algum jovem que tem algum tipo de deficiência, também o faz, né? Então, precisamos ser vigilantes todos os dias. Não apenas pronunciar, falar bonito, ou dizer, olha, existe, por exemplo, o ECA. O ECA é muito bom. É a pessoa que fez aí já uma leitura e buscou. Agora, a gente precisa que o ECA passe para frente. Quando eu disse agora há pouco, por exemplo, se a gente for para o contexto de violência pública, quando um adolescente, um jovem de 15 anos, que não é a primeira vez que comete um ato, né, infracional, porque assim, eu não posso nem citar o nome dele, nem é publicado, porque há uma proteção. Agora, existem projetos, eu via nessa madrugada 3 delegados falando, não dá mais. Ou o Senado ou o Congresso mudam isso, quando você dá direito a um jovem de 16 anos de tirar a habilitação e votar, ele tem que ter a responsabilidade de assumir pelos seus atos. Maioridade penal. Então, a gente tem que reduzir essa maioridade penal, que hoje a gente percebe que ela não existe no Brasil na prática, porque um jovem menor de 18 anos, ele tem a impunidade, na verdade, ele vai para casa, né, a faculdade do crime. E quando ele é internado na Fundação Casa, lá a recuperação dele não acontece. Então, muito disso acontece o quê? É o jovem que vai para a escola agredir o professor, é o jovem que vai para a escola agredir coleguinha, é o jovem que faz bullying, que comete violência, e os pais estão totalmente alheios. Muitos deles nem sabem o que o filho faz. E muitas vezes o que acontece, a sociedade diz o seguinte, meu filho não, o filho dela pode, o meu filho não fez, não faz, e aí que coloque a mão nele, porque ele é meu filho e com ele nada pode acontecer. Cristina, são valores invertidos. É isso que acontece, que a gente tem visto pontualmente em todas as situações, sejam elas em lugares mais providos economicamente ou não. E aí gera. Posso fazer um depoimento aqui, se você me permite? Estive alguns dias atrás, né, na casa da Cristina com o Ronaldo. Aí você tem aquele doce de pessoa que é o Victor. Né? O Victor. É um doce. Quantos anos ele tem? 19. 19 anos. Qual a atitude que eu vi? Boa tarde, como vai? Sempre aquela pergunta, que time você torce? Essa Com vai. certeza. Com certeza. Mas o tempo todo solidário, querendo ajudar, servindo uma água, servindo um café, um bolo. Por quê? Agora, ele aprendeu sozinho? Não, os pais, né? Cristina, tem uma coisa, Cristina, que eu costumo dizer, que é o espelho. Não é o espelho que a gente tem no banheiro ou no armário, é o espelho que a gente tem dos pais, de quem está com a gente, está vivendo. Isso é fundamental, é básico. Aí é assim que as pessoas invertem. Deveriam pensar assim, se a Cristina pode, eu também posso. Se a Cristiane pode, eu também posso. O lado bom é sempre usado do lado contrário. Não, e está sempre pontuando e relembrando as coisas. Desculpa né? usar essa figura, que eu acho que é importante passar, porque a pessoa vai, a Cristina está lá falando, mas estou dando exemplo que ela está falando, mas o que ela faz na prática dela. Na prática, verdade. O filho é um exemplo disso. Então, quando ele era pequeno, né, a gente falava alguma coisa, falava palavrinha mágica, né? Bom dia, obrigado, não sei o quê. E a gente relembrar, ele tem 19 anos, tem cognitivo preservado, ele é autista leve e tal, mas a gente de vez em quando relembrar, quando ele vem assim, a gente fala alguma coisa, ele fala, ai, mãe, esqueci, né? As palavrinhas mágicas. Então, é isso mesmo, o que eu falei, de pequeno você dá o exemplo, não adianta, porque a criança vai espelhar você. Então, não adianta você falar uma situação, ai, filho, né, dê bom dia e tal, e você não faz isso na sua prática. Exato. E você não valoriza, por exemplo, o que a gente vê é a não valorização do ser humano, do seu alheio. Sim, então, eu não valorizo. E outra coisa muito importante, por mais que, às vezes, por exemplo, com o professor, que eu ache, porque todo mundo é falível, né? Sim. Que eu acho, olha, ele errou tal coisa, tal, eu faço a minha crítica, mas eu não vou fazer a crítica na frente do meu filho. Eu não valorizo as suas qualidades e vou nas suas fraquezas. E assim, não fazer a crítica na frente do meu filho. Sim. Porque ele vai reproduzir isso claro. E às vezes ele não tem a maturidade e o entendimento para aquilo. Exato. E outra, nós todos temos aquele sentimento momentâneo. Então, de repente, eu estou ali naquela situação, mas também não analisei o contexto. Quando eu esfrio a minha cabeça e analiso o contexto, não é bem assim. Eu já passei para o meu filho uma situação diferenciada. A gente vê muito, quando a gente está na escola, no dia a dia, no chão da escola, isso, as reproduções das crianças com falas, que você fala, até a gente brinca, né? A criança em si, ela é ótima.
O que tem ali por trás, infelizmente, é o pai e a mãe, as colocações que interferem. E quando você quer também fazer uma interferência pontual, eles não deixam às vezes. Não, eu queria saber da Cristiane, quando a gente fala na feitura, por exemplo, como um livro, como uma cartilha, como um folder, não importa lá o tamanho da obra, mas sim a sua posicionamento, o que ele vai buscar, né? Qual é o feedback que você sente hoje da sociedade, pais, filhos, alunos, para conter, não é evitar, é conter. A gente tem que conter, tem que voltar a isso. Expressar de uma maneira muito forte para que aconteça. Você sente um feedback bom, você que trabalha com políticas públicas justamente para isso? Então, eu vou te falar da minha experiência, né? A gente tem o projeto de Mãos Dadas com a Sexualidade, que é um projeto que nasceu na Secretaria de Educação de Santos, junto justamente, né, na gestão da Cristina, e esse projeto, hoje, ele foi ampliado, né, porque ele só atendia a Secretaria de Educação, hoje ele foi ampliado para a Secretaria de Governo, e a gente pode atender a cidade inteira. Então, subvencionadas, creches, escolas do Estado particular, onde for necessário, a gente está levando as oficinas de prevenção de violência sexual infantil. O que você observa mais disso, Cristiane? Quais os pontos que você poderia elencar para o nosso espectador e ouvinte para entender como funciona? Porque a pessoa pode tirar esse exemplo, eu vou aplicar no clube que eu frequento, na entidade de bairro, na minha igreja, não importa onde ele está. Então, oportunizar a criança, oportunizar o adolescente de falar. Você traz um desenho, você traz uma história, você traz um vídeo sobre alguma situação de violência em casa, em qualquer... A criança, ela vai trazer a história dela. Se ela tiver a oportunidade de, num círculo, como eu falo novamente, vou falar do círculo, eu sou facilitadora de justiça restaurativa, eu faço esses círculos com os adolescentes nas escolas. Então, assim, é importante a gente oportunizar, porque ali a gente vai conhecer a história daquela criança, a gente vai ter oportunidade de saber quais são as violências que ela está vivenciando, para que essa criança receba um atendimento, para que essa criança possa se desenvolver melhor, porque ela vai ser encaminhada para um fluxo de atendimento. Então, assim, o que a gente precisa? A gente precisa sanar essas dores dessas crianças e desses adolescentes, porque senão nós teremos adulto doente. E essa doença vai fazer... Desculpa, essa doença vai se replicar lá na frente, porque um adolescente adoecido, sim, ele vai fazer o quê? Ele vai matar. Exato. Ele vai o quê? Ele vai roubar. Então, ele vai acabar entrando de alguma forma, ou pelo menos ele vai ser o quê? Um marido abusivo. E por que nós temos tantas famílias disfuncionais? Exato. Porque nós temos muitos relacionamentos abusivos, muita violência doméstica. E aí, se a gente for atender, né, este homem, você vai descobrir as dores, exato, né? Então, a gente precisa também pensar em políticas públicas para atender esses homens. Exatamente. Por quê? Porque esse homem, ele vai ser punido na justiça. Sim. Ok, ele vai cumprir, porém ele vai continuar, porque ele vai ter oportunidade de ter outras mulheres. Se ele não for tratado e cuidado, ele vai fazer outras mulheres vítimas. Exato. E não só as mulheres, as crianças, sim, porque as crianças, numa violência doméstica, numa situação de violência doméstica, não só a mulher é vítima, as crianças também são vítimas. São. E vale lembrar que nós temos medidas protetivas, né, que não são eficazes. A gente percebe quantos, né, eu não queria caminhar para esse lado, mas a gente acaba tendo que falar, que levam à morte, né, de mulheres que são vítimas desses maridos, né, foram não noivos, namorados. A pessoa precisa parar com essa... Eu sou dono. Você pode ser dono desse microfone, dono do computador, do foco, mas nós não somos donos das pessoas. Nós estamos com elas, né, nós temos um período de passagem nesse ciclo de vida que nós temos. Então, basicamente, né, Cristina, é o respeito. Sim. É aquela troca de você entender que, peraí, onde termina a minha liberdade, começa a sua. E aí tem essa coisa de você respeitar a mulher. Como a mulher também tem casos, existem casos que, na verdade, a violência é parte da mulher. É um número menor, mas também parte agora. O exemplo maior é a violência do homem contra a mulher. Quando não, na espreita, a mulher não quer mais manter aquele relacionamento, ela é assassinada. Quando não, a Cristiane colocou muito bem, ela sofre violência doméstica em casa,
e aí o filho e a filha vêm. Então, por exemplo, a menina vai brigar com outras na escola, na rua. O menino vê assim, meu pai bate na minha mãe, é normal. Então, por eu namorar ou casar, eu vou fazer igual. É cíclico. Não é isso? Esse fato de ser cíclico, o que acontece? A sociedade só vai empurrando com a barriga. A gente já vê essa discussão, né, Cristina, há muitos anos. Sim. Melhora por um lado, piora por outro. Vivemos num país, por exemplo, com dimensões continentais, que a realidade de um sudeste é uma, norte e nordeste, dependendo do ponto, é outra. Sim, e a Cristiane falou bem, tem que ter uma política, porque o que acontece? Às vezes você tem aquele caso pontual na escola, onde você oportunizou, muitas vezes acompanhei a Cristiane na escola, ela vai à escola, faz N técnicas e dinâmicas para se chegar ao recado, e principalmente para ter a devolutiva. Então, várias vezes vai, ou se forem maiores a nível de palestra, ou de circos, menorzinhos com desenhos, histórias, Sim. teatrinho e tal, você chega lá. E no final, o que a gente observa? Aqueles se chegam e contam a sua história. Agora, pode morrer enquanto ela estava na educação, ou pode morrer só na professora? Nós temos que ter essa continuidade, esse fluxo que ela falou. Então, para quem eu encaminho? Porque, muitas vezes, até pela impotência de algumas situações, ou de algumas pessoas, acaba morrendo embaixo do tapete. O que eu vou fazer agora? Para onde eu vou encaminhar? Né? Então, é melhor eu me calar. Só que a gente tem que lembrar, primeiro, enquanto pessoa, enquanto indivíduo social, e depois, enquanto educador, que a gente tem essa responsabilidade. Se a gente sabe de algum fato, se a gente prevê, se a gente observa a mudança, a gente tem que buscar que seja sanado, ou a prevenção, melhor ainda. Uma preocupação, Cristina, que eu tenho, eu gostaria de ver a sua, da Cristiane, que a gente possa passar. Quando a gente começou o programa falando do bullying, do cyberbullying, né, que a gente até articula sobre essa questão do cyberbullying, que é o uso da tecnologia de forma muito errada, né? A tecnologia veio para as nossas vidas, que é para nos ajudar, para que possa melhorar, para que a gente tenha mais conhecimento, para que a gente procure fazê-lo, né? Inclusive, quando a gente diz existem leis para punir, por exemplo, existe. Eu vou dar aqui a questão do estudante, né, que sofre bullying. É muito fácil dizer, existe a lei número 13.185, que data de 2000, classifica o bullying como intimidação sistemática quando há violência física ou psicológica. Existe uma lei, então existe uma punição para isso. Agora, a gente pega em torno da educação, se prepara, você vê o educador buscando conhecimento para agir, para ser um agente potencial de mudar essa situação. Mas quando a gente fala em violência mais à frente mesmo, sexual, violência física, a gente não vê muito esse preparo, não vê melhorar demais. Eu fui pesquisar em relação a autoridades. Você vê muitas vezes um juiz que ele está distante dessa realidade, então ele, nos autos, ele olha a última folha. Ele leva a informação que foi passada pelo promotor ou por um advogado de acusação ou de defesa. Então a gente percebe que se a gente não mudar o seio da família, trazendo isso de casa, isso não diminui, pode até abrandar, a gente não consegue solucionar. Então, o papel fundamental que a educação tem num país, que os formadores de opinião têm no país, é fundamental, porque não basta, né, a gente vê os jornais estamparem praticamente todos os dias bullying, violência sexual, violência física, mortes, assaltos. É básico, a gente tem que fundamentar na educação. Eu vejo o futuro do país na educação. Eu vou usar uma palavra que hoje ainda não usei, mas a Cristina sabe disso, que é a inclusão. A inclusão é ampla, geral e restrita. E a gente, quando fala inclusão, gente, é aceitar as diferenças, as desigualdades, e aceitar de boa forma, de boa maneira, auxiliando. Sabe aquela atitude? Você está, por exemplo, na Ana Costa, que eu estou vendo aqui, ó, né? Você tem ali na esquina o Lar das Moças Cegas. Se você observar ali um deficiente visual, né, para atravessar, custa um gesto, um dia. Por gentileza, eu não posso ajudar, você precisa de auxílio? De repente você vai ouvir, você quer me ajudar? Porque não está acostumado. As pessoas, elas ignoram que aquela pessoa está precisando. Isso acontece num contexto geral. Além das pessoas serem muito individualistas, tem essa influência muito forte da nossa sociedade capitalista. Então, o que vende? Por exemplo, numa mídia, numa TV. Não, eu vou reproduzir, por exemplo, numa novela ou em situações de horários nobres onde as crianças, os adolescentes estão assistindo. Não vou dar exemplos bons porque isso não vende. Por que pouco se passa sobre educação? Por que pouco se passa sobre valores assim? Isso, não dá audiência. Né? Isso, não dá audiência. Então, e aí a justificativa não, eu tenho que colocar também. É a realidade.
Sim. As pessoas têm que ver a realidade, não podem viver num mundo de Bob. Não. Você até mostra a realidade, mas você vai mostrar também a situação de como inverter isso, como fazer. Né? E não assim. Mas aí você vê muito isso. Valores também, né? Então, tenho que comprar, Sim. eu tenho que ter a melhor marca. Isso. Né? Uma vez, eu estava num encontro de colegas, e eu lembro bem, e uma colega estava com uma calça com uma determinada marca famosa. E aí todo mundo elogiando e tal. E aí ela, muito engraçada, e também tinha intimidade com a gente, falou, sabe que essa calça eu comprei, e como eu conhecia uma das costureiras dessa marca famosa, eu pedi para colocar etiquetinha. Aí já, ao mesmo tempo, muitos já comentaram que tinha defeito aquela calça. Né? Então, para a gente ver essa inversão de valores muito arraigada, mesmo porque nós estamos no capitalismo, mas que a gente tem, então, desde pequeno, já ir trazendo outras situações, já mostrando isso, né? Valorizando o outro, tendo empatia, se colocando no lugar do outro, com exemplo. Então, nós, educadores, seja em casa, seja na escola, seja na igreja, seja no clube, a gente colocando isso. É difícil, porque vem todo o movimento contrário. É que nem da inclusão. Por que a gente sempre fala, nós caminhamos, mas estamos ainda engatinhando para chegar lá? E parece que a gente também está nadando e depois vem um maremoto e leva a gente para trás. Verdade. Por causa disso, porque tem uma influência muito forte, ao contrário, que não quer. Por N motivos. Né? E também porque não aparece. Sim, sim. Não dá audiência e aquilo. Ô, Luciane, onde é que a gente tem que ir assim? Porque vamos transportar aqui para um semáforo, né? Você tem ali o amarelo, você tem o verde, você tem o vermelho. Quando que toda a sociedade, não vou citar apenas o pai ou a mãe, tem os sinais. Eu ia falar isso, a gente lembrar os sintomas. Eu acho que é importante a gente caminhar por isso. É claro que muita gente pode até, poxa, mas tem que falar porque a gente tem que auxiliar. O programa é feito para auxiliar. A gente aqui não tem a premissa, não tem nenhuma. Eu não tenho a prerrogativa de solucionar problema nenhum, mas eu tenho a obrigação de tentar ajudar e evitar. Não, em certos lugares a gente tem que parar com isso também. Exato. O que vai acontecer? Eu vou expor. Não, o nosso grupo vai expor sim para a gente buscar solução e prevenção. Claro. Então, situação mesmo, levando para a inclusão também. Não, na escola a gente não vai conversar sobre determinado aluno que tem tal. A gente tem que estudar sim, para buscar isso, alternativas e metodologia e propostas, mas trabalhar melhor. Cristina, vocês têm um filtro, vocês têm um feedback com o aluno de saber o momento certo. Tenho certeza disso, claro. Aquele professor mais experiente, aquele educador mais experiente, que se prepara cada vez melhor, sabe o momento certo e sabe a hora de interferir. Mas isso também precisa contar com apoio de toda a estrutura física, toda a estrutura que a educação pode dar no município, e também com o apoio de quem manda esse aluno de casa, né? Que é aquela história, tem gente que fala assim, eu mando meu filho para a escola para ter educação. Mentira, não é a escola que vai dar educação para ele. Educação ele tem que trazer de casa, de berço. Ele vai buscar a formação, né, o conhecimento na escola, claro, vai acompanhar, vai lapidar a educação dele, sim, é o que a gente espera quando manda um filho para a escola, né, Cristina? Agora, tem os sinais, infelizmente, tem aquilo que acontece, seja no bullying, seja no cyberbullying, seja na violência sexual, violência doméstica, a agressão, os sinais são emitidos, são transmitidos. Cabe a nós, né, enfrentarmos para mudar essa total situação, né, e a verdade que a gente vive. Cabe a nós observarmos, né? Então, assim, uma coisa que eu acho muito importante, e eu vou trazer esse alerta também, a gente fala assim, a gente precisa observar as crianças. Nós precisamos também nos observar. Sim, por exemplo, dentro da questão da violência nas redes sociais, a gente também tem outras coisas que envolvem as violências. Então, por exemplo, não expor as crianças também de uma forma em que facilite que um aliciador, um abusador, tenha contato com essa criança. Exato. Porque eu vejo muitos pais hoje expondo as crianças, colocando foto com a camiseta da escola, que você está dizendo onde a sua criança estuda, aonde eu posso ter acesso a essa criança, os locais que essa criança frequenta, né? A gente tem o Murphy, né? O Murphy, o que é o Murphy? Aliciadores, pedófilos pegam fotos angelicais de crianças seminuas, né? E transformam essas fotos em pornografia. É uma rede de pornografia muito grande, ganha-se milhões de dinheiro com isso. E eu vejo, às vezes, mães colocando crianças de 4, 5 anos, às vezes só de calcinha, nas fotos, nas redes sociais. Isso facilita essa rede de violência, né?
Então, não só nos observarmos, mas também observarmos as crianças. Com quem que meu filho está conversando nas redes sociais? Que grupos que ele frequenta? Os jogos, a gente tem muitos aliciadores engajados nesses jogos, justamente para se passar por adolescentes, né? E trazer o quê? Pegar aquele adolescente que às vezes não tem esse diálogo em casa, e esse aliciador estabelece o quê? Um vínculo com esse adolescente. E aí ele começa a solicitar fotos íntimas, ele troca mensagens íntimas, depois ele utiliza essas fotos e essas mensagens contra esse adolescente, às vezes contra a família, exigindo dinheiro, né? Uma chantagem. Que é a sextorção. É. Então, depois, assim, a violência dentro das redes sociais, ela tem um caminho muito sinuoso, né? Sim. Ela começa, às vezes, ali no sexting, que é o pedido das fotos, depois ela vai para a sextorção, que é o pedido do dinheiro, é a chantagem, Sim. depois acaba, às vezes, indo para isso aonde? Na questão da perseguição, né? Então, persegue a família, persegue a criança. Quantos adolescentes entram em depressão por se envolverem nessas situações? Quando não, por exemplo, uma adolescente, ela não sente em casa a confiança de conversar com o pai e mãe, e esse agente indevido, né, com aquela conversa, passa uma determinada confiança, já esperando uma outra resposta, marcam-se encontros fora e não sei o quê, e acontecem muitas tragédias, né? Então, observar isso também, muito bem lembrado pela Cristiane, o uso disso aqui, ó, da internet, né? Eu sou muito chato, eu odeio ficar publicando foto, eu uso, por exemplo, redes sociais profissionalmente, só. E a observância dela, você vê meninas ou jovens à beira de piscina, à beira de praia, ou não sei o quê. Claro, se você é jovem, é bonita, parabéns, maravilha, né? Mas não precisa se expor. Faça isso de uma forma, junto com a sua família, não precisa externar isso. E muita gente coloca... Isso foi, inclusive, há anos atrás, vocês devem se lembrar, as autoridades da TV diziam assim, a pessoa estava no telefone e dizia assim no Facebook, olha, Cristina, não vou poder marcar aquele café com você para a gente conversar a respeito do livro da Cristiane, porque eu tenho que ir no banco fazer um saque para pagar os funcionários aqui. O que acontecia? As quadrilhas monitoravam, esperavam a pessoa no banco lá e ele era assaltado. Então, vamos usar a inteligência para evitar. Quando a gente fala em controlar o acesso do jovem às redes sociais, é isso. E você mesmo, né? Parar com isso, de ficar se expondo nas redes sociais, evitar isso. E mais, né? Procurar saber quem está ali no contato com os seus filhos. Monitoramento. Monitoramento é muito importante. Por exemplo, a gente tem aí agora um caso ficou nacionalmente conhecido do filho da cantora que se suicidou. Por quê? Porque participou de uma brincadeira do TikToker, que agora ficou bastante famosa, né? Que é Homeers. Então, são adolescentes que fazem simulações eróticas, sensuais, e publicam esses vídeos. E aí, o que acontece? Depois que você faz uma publicação se passando por um homoafetivo, um homossexual, você tem que enfrentar tudo que vem nas redes sociais após isso. Sim. Só que o adolescente não estava emocionalmente preparado para enfrentar. Exato. Ele já tinha alguns problemas de depressão, e aí o que aconteceu? Ele acabou tirando a própria vida por conta de não conseguir enfrentar todo o bullying, o cyberbullying que ele recebeu pelas redes sociais. Então, assim, a gente não pode achar que é brincadeira. Mas foi uma grande bobagem. Não, não é bobagem. A gente tem que validar a dor desse adolescente. Ele estava emocionalmente desequilibrado, ele estava precisando de ajuda, ele já tinha alguns problemas, entrou numa brincadeira de grupos, por isso que é importante dialogar com os filhos, saber em que grupos que ele participa, quem são as pessoas que ele conversa, quais são os jogos que ele procura estar envolvido. Então, tudo isso a gente faz o quê? Eu vou voltar àquela frase lá do começo. É o diálogo. Sim. O diálogo é tudo. E você se colocando como pai e mãe, então tem toda aquela situação da hierarquia, né? Mas, ao mesmo tempo, parceiro nesse sentido, onde o teu filho possa conversar com você.
né? Porque você às vezes se afasta Sim. e vem só com regras, imposições Exato. e punições, e aí ele conta para todo mundo, e aí que ele é alvo fácil para cair. Porque ele vai esconder de você, não, porque eu não vou contar, porque vão Sim, brigar sim. comigo, vão... Então, você tendo isso, vai chegar a você. E você consegue, fora essa situação de estar observando. Nessas observações, você também vai ver que seu filho está diferente. E nesse Que contexto, seu aluno está diferente. sim, nesse contexto, vai ficar para uma outra ocasião, é importante também lá para frente discutir a questão do marco regulatório das redes sociais, que é tão importante, quando a gente fala em tirar conteúdos. Eu sou favorável a conteúdo indevido não estar lá. Eu acho que fala em censura. Gente, censura é uma coisa. Você regular o que é possível, o que é devido, é outra coisa. Mas a gente quer agradecer demais a Cristiane André, educadora, escritora em sexualidade, educadora, conhece bastante, super pedagoga, chefe de seção de políticas para a infância e juventude. Ela já vinha nos alertar que ela tem compromisso aqui, mas já nos emprestou aqui praticamente 1 hora, né, da sua atenção. Foi muito bom, parabéns aí pela sua maneira fácil, dinâmica e didática de passar pela obra, que vem a sequência. Para que a gente possa, inclusive, mostrar aqui essa sequência, né, do Vamos Conversar. Esse emprego tem que ser todo dia. Vamos conversar. E tem participações aqui para passar para... Então, diga para que a gente possa também, despedir da Cristiane. Daí, rapidinho, isso. Lúcio José Bento, bom dia a todos. Que espetacular abordagem dos pais. Os pais têm que ser amigos dos filhos, eles dividirem toda essa relação espetacular que é amar e ser amado, compreender e ser compreendido são os reflexos dos meios em que vivemos. Érica Ribeiro, será que a educação vai ter que mudar de nome para que os pais parem de delegar à escola o que é dever deles? Verdade, as crianças estão sendo muito expostas ao perigo da internet. Lúcio José Bento, educar e semear com sabedoria é colher com paciência. Alberto Cury, Érica Ribeiro, parabéns. Como mães agradecemos essas abordagens. Mais uma participação. Paulo Eduardo Costa, interessantes assuntos sempre abordados no ponto a ponto. Parabéns à bancada. Obrigado, Paulo. Paulo também sempre está conosco aqui. O Bento, que fala direto de Florianópolis, também é um educador, pertence à Rede de Educação Santa Catarina. É importante você veja, temos duas aqui. Temos o Bento lá. Essa consciência tem que ser expandida, né? Mas, Cristiane, volte sempre. Foi um prazer conhecê-la, recebê-la para falar. Isso é uma discussão que o Vamos Conversar todo dia. Todo não dia, dá para resolver toda um hora. programa só. Então, vamos conversar futuramente para que a gente possa trazer isso cada vez mais, expondo. É aquela história, o problema nós já temos. Nós precisamos agora discutir como vamos chegar às soluções, mas para e passo, né? Isso fundamentalmente passa pelos pais. Vou ser repetitivo, vou. Educação você traz de berço, você traz de casa. Não transfira essa questão e essa responsabilidade para outra pessoa, não. Seja você responsável pela educação do seu filho e observar o que ele faz. Sabe aquele pai que diz assim, eu não vou deixar de proibir minha filha ou meu filho de sair. Você vai aonde? Eu vou na casa de fulano e ciclano. Que horas? 9 horas, eu levo você. Tal hora, você me dá uma mensaginha, eu estou indo buscar você. Mas não, eu vou buscar. É o maior prazer de levar e ir buscar. Pronto. Você tem um controle, não é? Na verdade, não é controle. Na verdade, é limites. Os adolescentes e as crianças precisam de limites. Você tem que pôr limites. Aí você cria até... E outra, quando alguém diz assim, por exemplo, olha, a minha mãe vem com meu pai me buscar, a Cristina vem me buscar. Aquele que está pensando numa abordagem já diz, peraí, já não vai dar para fazer o que eu queria fazer. Você cria, né, um impeditivo, então é importante. Cristiane, obrigado pela presença, pode sempre, parabéns aí, em breve aí mais uma obra no forno, né? Obrigada, Eduardo, obrigada, Virgínia, pelo convite, fiquei muito feliz, né? A gente, quanto trabalhadores da política da infância e juventude, estamos aí sempre pensando, né, em levar essas abordagens, seja nas escolas, seja nas ONGs, nas subvencionadas, nas rádios, nas TVs, a gente está sempre aberto, sempre à disposição, né? A gente tem um trabalho efetivo na cidade e sempre procurando, né, oportunizar as crianças e os adolescentes de poderem conversar, falar e principalmente, né, compreender essas questões das violências, porque eu costumo dizer que a informação é a prevenção. Sim, com certeza. Exatamente. Né? Então, é tão importante fazer, né? A informação é tudo. Vou dar aqui para encerrar a participação da Cristiane. Por exemplo, tivemos aí nas últimas horas uma enxurrada de informações que um adolescente
morreu por conta da vacina contra o Covid. Olha, nota oficial da Anvisa. A Anvisa concluiu a investigação que o óbito do adolescente não foi relacionado à vacina. Tratava-se de uma doença autoimune. Então, para também, aí fica todo mundo na internet. Não toma vacina, porque se você tomar vacina, você vai morrer. Pare com isso, gente. Vamos ter responsabilidade nos nossos atos todos os dias. Cristiane, obrigado. Vamos ficar devendo café, você vai embora, vamos tomar um café. A gente toma um café por você. É para voltar. Para voltar. É para exatamente. voltar. Tá? Então, é que hoje é o dia alusivo, né? Como eu falei para vocês, Isso. né? Da Repita exploração mais e uma tráfico. vez. Hoje é o dia alusivo, né? Contra a exploração e tráfico de mulheres e meninas. E a gente tem aí uma palestrante que vai conversar com a gente sobre isso. Então, eu tenho o horário aí, por isso que realmente hoje não vai dar para ficar para o café. Mesmo, mas foi muito bom. Mas é importante a gente estar divulgando também e estar falando muito sobre isso, porque a gente está falando da violência contra mulheres e meninas, né? É isso aí. O Brasil que está numa rota perigosa. A gente Exatamente. sabe Facilita muito. Facilita muito, né? Verdade. Inclusive, teve aí, outrora, anos atrás, um ministro do turismo que colocava mulheres de biquíni em aeroportos mundiais para fazer o turismo brasileiro. Veja se cabe um negócio desse, né? Beleza que você tem que mostrar é natural, né? A geografia que o país reúne nessa condição. Agora, Cristina, quando a gente fala desses atos, quando a gente fala em bullying, cyberbullying, né? As pessoas não fazem, elas não mensuram as consequências. Sim. Para que a gente possa passar isso, por exemplo, quais são os efeitos, né, sobre uma criança, por exemplo, do bullying? E o adulto, ainda, de certa maneira, ele pode, já com uma certa maturidade, lidar de uma maneira diferente da criança. Mas os efeitos de uma criança, a depressão, a baixa autoestima, a ansiedade, o abandono nos estudos, essas são algumas das características mais usuais das vítimas, né? De certa forma, o bullying é uma prática de exclusão. A gente falou agora há pouco do que a gente tem que trabalhar pela inclusão. Tá? Exclusão social, cujos principais alvos costumam ser pessoas mais retraídas, inseguras. Essas características acabam fazendo com que elas não peçam ajuda e, em geral, elas se sentem desamparadas, com medo, intimidadas e com dificuldade de encontrar um adulto para confiar, para que possam se expor a serem ouvidas sem julgamentos, amparadas, com cuidados, e sempre dizer o seguinte: vamos tomar as providências necessárias, fique tranquilo. Basicamente, Cristina, é um caminho. Sim. É isso que a gente tem que passar para o nosso ouvinte espectador? Sim. Eu resumi bem aqui. Então, aparecem doenças psicossomáticas, né? Doenças emocionais, e com relação a isso, a gente volta naquela situação de, apesar de você ser pai e mãe, claro, não se tornar aquele amiguinho do seu filho, Sim. Né, ser o amigo, mas na situação que ele possa contar com você. Porque quando ele começa a passar por uma situação, até na sua observação mesmo, eu queria ressaltar alguns sintomas, né? Desinteresse pela escola. Então, se Sim. você observar seu filho, claro que o desinteresse pela escola pode ser ele em outras situações, Sim. mas também alguma situação de bullying, machucados constantes, né? Isolamento dos amigos, material escolar e uniforme deteriorados, tristeza e muito choro, baixo autoestima, como você já ressaltou, irritabilidade, agressividade, então você começa a ver a transformação do seu filho, dores de cabeça ou dores de barriga constantes, então começa o psicossomático. Sim, né? a funcionar. Isso. Apetite anormal, ou para maior ou para menor. menor. Isso. E queda do desempenho escolar. Porque muitas vezes a incidência é maior na escola, então ele tem aquela fuga da escola, Sim. não quer ir, acorda com dor de cabeça. Realmente o corpo fala, então ele acaba somatizando aquilo. Então, realmente Cristina, tem sintomas. olha como nós elencamos vários pontos de observância para os pais. É impossível não dizer que não dá para observar e perceber. Então, mas há justificativas, né? Como eu falei, os pais, às vezes, eles arranjam, né? Então, eu estou com falta de tempo, e eu até incentivo, vá para o computador, meu filho, né? Fique lá no seu quarto, porque eu tenho muito o que fazer, estou trabalhando muito e tal. Uma situação. E essa de se afastar, de sempre estar naquela situação que o filho não sente confiança em contar para você. Então, com certeza, ele vai arranjar alguém, e muitas vezes erroneamente, que ele vai conseguir contar e que não vai dar o exemplo e não vai dar a situação que ele precisa, o apoio que ele precisa. A segurança necessária. A segurança que né? ele precisa. E aí, isso. assim como a Cristina estava comentando, a gente está comentando aqui, né, no programa, como os pais percebem que o filho está sofrendo bullying.
a gente fez essa abordagem. Só para complementar, crianças e adolescentes que sofrem, por exemplo, humilhações racistas, é um ponto. Difamatórias, separatistas, podem ter a queda do rendimento escolar, como a gente abordou. Somatizar o sofrimento em doenças somáticas, como a Cristina comentou. Sofrer algum tipo de trauma que influencie traços de personalidade, que você tem que notar. Observa-se também uma mudança de comportamento. As vítimas ficam isoladas, geralmente, como disse a Cristina. Esse isolamento, ele é um sinal muito claro, né? E aí você pega, ao mesmo tempo, elas se tornam agressiva, em grande parte são agressivas, reclamam de dores físicas justamente na hora de ir para a escola. Vai sempre haver uma desculpa para não querer ir à escola, né? E aí um dos caminhos que os profissionais até dizem, caminhe com ele, ache um jeito. Nesse dia, olha, diga na sua empresa, ó, converse com o responsável, está acontecendo isso, aquilo. Uma pessoa sensível entenderá, fala, não, fica tranquilo, vai lá, cumpre o seu papel, isso é o que nós precisamos, a sociedade como tal. E aí você faz essa condução, né, Cristina? Porque o que eu vou usar a palavra aqui, em muitos casos, é omissão. E não é omissão que a gente fala de autoridade, é omissão pessoal, os pais que largam. Eu vejo... É aquela fuga, Edu, porque ele sabe que ele está sendo errado por N situações. Está sendo errado, por exemplo, de só dar valorização ao seu trabalho, esquecer da sua família, que também se posiciona erroneamente, ele sabe que está errando. Então, o que ele coloca uma armadura e aí joga que, não percebi. Muitas vezes os pais não valorizam, não vou dizer todos, tem muitos pais com uma cabeça boa, com entendimento, que valorizam e dizem, olha, a professora do meu filho é ótima, muita gente vira amigo do professor, literalmente, gosta, conduz isso, mas a gente sabe que o olhar do professor é aquela história do um olho no peixe, outro no gato. Por que eu estou dizendo isso, né? Qual o perfil de quem pratica o bullying? Porque você tem a vítima ali, você sabe quem é que está sofrendo bullying. O professor, aquele que está ali, as pessoas que são os agentes, né, que vão observar, sabem quem é. Agora, como é que você detecta quem é o que pratica o bullying? Aí vem, né, para que a gente... Vamos lá. Só para que as pessoas entendam. Os agressores são geralmente os líderes da turma, os mais populares, aqueles que gostam de colocar apelidos nos mais frágeis. Começa a perceber, já dei 3 características. Ele quer demonstrar poder perante o grupo, perante a classe. Eu sou o cara. Ou eu sou a chefe do bando. Isso. Porque também para meninas. A gente vê, agora nem tanto, mas anteriormente, você via, parecia rinha de galo. Colocavam meninas, saíam da escola, uma socando a outra, batendo e fazia-se uma roda e ninguém fazia nada. Eu lembro que uma vez um jovem parou, Cristina, de motocicleta, eu vi um vídeo, uma vez me mandaram um vídeo, falou, Edu, trata isso num programa, você deve lembrar. A menina estava apanhando tanto que ela estava praticamente desmaiada. E um rapaz de moto parou, desceu, foi lá, empurrou ela, pegou a menina e falou, sabe? E ele começou a ser agredido. Depois soube-se que era um policial que estava de folga, ele não sacou a arma, as meninas estavam agredindo ele. Quer dizer, a que ponto chegamos? E aí muita gente, um homem, sei lá. As pessoas que observam, não intervêm e ainda filmam. Filmam. Que é o que eu falei, ainda comentei, para estar na internet que alguém filmou. É o fim da picada. Aí isso, até né? usei, eu falei assim, me fazem nada, eles ficam filmando. Alguma imbecil fez isso. Porque aí o rapaz, que era um policial que estava de folga, parou para intervir, ainda foi alvo de xingamento, chutaram ele, teve paz. Como ele colocou a mão em meninas? Ora, pera lá, ele interveio. Ele defendeu, ele fez alguma coisa, porque se não há essa ação. Então, quando você pega aqui, os professores têm um papel importante na prevenção, aí você pega um contexto, eu estou aqui, né? Isso aqui é o Instituto, a Cristina deve conhecer, Instituto Inclusão Brasil, bem bacana, eu gosto muito de ler os textos que saem, eu percebo que sempre é uma consulta àqueles que fazem isso, então é importante, né? Observe com atenção o comportamento dos alunos, dentro e fora da saída de aula, perceba se há quedas bruscas individuais no rendimento escolar, que a gente comentou, incentive a solidariedade, a generosidade, o respeito às diferenças através de conversas, que a gente acabou de falar aqui com a Cristiane, que nos deixou nesse momento, trabalhos didáticos, teatro, até campanhas de incentivo à paz e à tolerância. Desperte esse sentimento do seu filho. Aí você possa desenvolver também, desde já, dentro da sala de aula, um ambiente favorável à comunicação entre alunos. Quando um estudante reclamar ou denunciar o bullying, procure imediatamente a direção da escola e já neutralizar essa atitude. Não deixe passar. Tá aí a importância do professor também, né, Cristina? Sim. Ele não deixar passar. Isso, essa observação, todo esse encaminhamento, ou mesmo proposta coletiva, mas às vezes, se você logo observa
Que nem essa professora que eu trouxe o exemplo. Ela observou da sala e já veio com uma proposta da própria sala, né? E aí fez o teatro e deu uma repercussão muito positiva. Então, você, como professor, às vezes na tua própria sala mesmo, você já dissolve aquilo. Ou não, você vê que a situação já chegou num ponto maior, enfim, ou você não consegue por si só comunicar a quem de direito Sim. da escola, coordenador, Sim. se caso for uma escola pública que tem, né, um orientador educacional, que é aquele que está tudo voltado ao aluno, e tomar essa atitude. E vale fazer um lembrete, Cristina, que é muito importante. Recentemente teve um caso, eu comentava com a Virgínia, aqui a gente pode desenvolver o seguinte ponto também, né? Precisa da ajuda imediatamente em um contato com a direção da escola e procurar profissionais, pessoas especializadas também. Mas vale lembrar que tem escola, que eu vou usar o termo que a garotada usa, passa pano. Chama de um lado, Mas é chama do aquela outro. situação, vamos voltar de novo ao capitalismo? Exato. Eu não quero perder o aluno. É isso. Ele paga mensalidade, Os pais a gente percebe, né? Então, os pais também são omissos. Quando forem chamados, o filho não fez nada. Não. Quem é você, Alguém provocou enquanto escola, de estar apontando isso do meu filho? Exato. Que absurdo. Então, E outra, tem que ter claro, esse fluxo, seja para as escolas particulares ou para as escolas públicas, tem que ter claro também que a política pública de justiça restaurativa, que a Cristiane citou aqui, Isso. e que vocês trouxeram, enfim, que também está para dar apoio, porque quando a gente traz para vamos conversar e que vem aquela criança, a gente tem que ter como atendê-la. Exato. Não é pôr debaixo do tapete. Exato. E para ter como atendê-la também não é muito fácil. Então, quando você propõe, seja até nós no trabalho, uma conversa e que a gente chamava de dinâmica de grupo, você tem que saber resgatar. Então, você tem que ser preparado para aquilo também. Não é assim, porque depois começa, por exemplo, um chora, outro não sei, como é que você resgata tudo isso? Porque você mexe com emoções muito fortes, que estão te afligindo muito, que para o outro pode ser uma coisa banal, mas para você atinge, né? Eu até trouxe um relato de um amigão, que é médico, ele está no Pará, então ele falou, eu vou te passar, eu autorizo a divulgação, porque eu não posso estar participando, porque ele foi para o aniversário da netinha. Ele coloca assim, eu transcrevi, tá? Ele fez áudio, mas eu transcrevi. Recebi bastante bullying na escola, na minha infância, e isso deixou uma marca bastante importante na minha confiança e segurança. Para alguns amigos que foram mais acometidos, deixou um trauma definitivo. Olha aí. O bullying do passado e o bullying do presente sempre foi tratado na semelhança do racismo estrutural. Não era essa a minha intenção. Sim. Era só uma brincadeira. Ele é muito meu amigo. Não precisa levar tanto a sério assim. Mas isso sempre foi desse jeito e foi passando e deixando essas feridas definitivas. Hora de criarmos mobilização de todos, adultos, aliás, de todas as pessoas competentes, Sim. para que acabe definitivamente com isso. Vamos colocar no lugar desse bullying uma generosidade. Só assim podemos nos dizer seres humanos. Mensagem muito correta, muito positiva. Veja, uma pessoa que enfrentou isso, muitas vezes acaba enfrentando calado, porque não tem para quem expor, e aí o que acontece, né? A gente pode dizer, como é que uma escola pode resolver, como é que a família pode resolver? Aí você traz a seguinte citação, né? Como resolver? O primeiro passo é enfrentar. Recentemente, uma escola em São Paulo, até com a volta da pandemia, sofreu um fato como esse, e tomou uma decisão, expulsou o aluno, escola particular. Aí merece os meus aplausos, porque teve atitude e posicionou da seguinte maneira: não foi a primeira, não foi a segunda, e se não tivermos a interferência, não será a última. Então, Edu, mas pontualmente, a nível educacional, a gente tem toda uma gama de situações antes dessa expulsão. Porque, assim, claro, chega numa situação limite que você tem que tomar uma atitude mesmo, porque pode levar a outras situações muito graves. Mas não é esse o nosso papel de escola, enquanto educador. E outra, transferir o problema. Porque aquele que foi expulso, ele tem o direito de estudar, enfim, e ele vai continuar cometendo o mesmo delito, a mesma infração.
Então, é isso que a gente tem que resgatar antes, fazer ações na escola, Sim. esse diálogo importante para você se colocar no lugar do outro, você enxergar, então, com 1000 atividades. Eu acho que essa expulsão, claro, nesse momento foi necessária, então você bateu palmas, nesse momento... Sabe que eu peguei esse fato, Cristina? Eu não vou lembrar o nome do aluno da escola, mas a mãe ficou revoltada e o pai não. A declaração, eu até ouvi essa declaração, ele disse, não havia sido a primeira, não foi a segunda, foram recorrentes. E a escola tentou, eu alertava, até que chegou um ponto que eu achava que ia acontecer isso, aconteceu. Ele disse, eu não posso eu punir a escola, eu buscar, eu tenho que agora achar o caminho para a solução. Porque veja que o filho criou impacto dentro da própria família, onde a mãe não entendia e o pai entendeu. Tanto que foi perguntado, isso eu ouvi, inclusive, numa matéria da Rádio Bandeirantes, né, anterior, e dizendo que o seguinte, eu aceito, porque eu errei. Porque não foi a primeira. Porque se fosse muito bem colocado pela Cristina, a escola estaria se omitindo. Não, foi uma sequência. E mais, o que me deixou muito... foi o fato da pandemia ter parado. Quando voltou, aquele aluno voltou parecendo um vulcão. E aí ele não respeitou limites, né? Não respeitou o professor, porque houve uma sequência de professor, de colegas, e aí julgou-se pela expulsão do aluno, pois se tentou. Parece que a 6ª ou 7ª vez. Então, se esgotou. E aí a gente também faz, é por isso que a gente fala que família e escola tem que estar muito juntos. A gente faz uma separação tão grande sim. que a pessoa em casa age de um jeito realmente e na escola age de outro. Exato, Cristina, exato. E aí fica nessa... A escola não é inimiga dos pais, e os pais não devem ser inimigos da escola. Em conjunto, quando a luzinha acende, quando um professor detecta um problema e chama os pais, normalmente é a mãe que vai, mas se for o pai, tem pais que também podem participar e vão, opa, está aqui um alerta, vamos trabalhar em cima disso, vamos ver o que está acontecendo, para tentar solucionar, para buscar uma solução e não acomodar o caso, porque um dos males do ser humano é acomodar, né? E o que tem levado esse fato, em muitos casos, números, né, que são impressionantes. Nós viramos números. Exato. Nós não viramos mais pessoas. Cristina, a consequência disso está virando trágica, né? Como, por exemplo, os números são espantosos de suicídios. Porque, olha bem, um adolescente, nós, enquanto adolescentes, tínhamos umas perspectivas de vida. Sim. Agora, o que o adolescente tem de perspectiva? É complicado. Então, e ainda vem todas essas situações no adolescente, que muitas vezes ainda está com a sua personalidade, né, sendo desenvolvida, está com a sua maturidade ainda, né, sendo também desenvolvida, ele se vê, o que eu vou fazer da minha vida? Então eu vou para situações que a sociedade valoriza. Você fez uma abordagem, Cristina, perfeita. Eu vou dar um exemplo aqui prático. Nós temos uma filha de 15 anos, tem na cabeça várias ideias, mas o jovem nessa idade, dificilmente ele tem uma definição do que ele quer, o caminho que ele quer percorrer. Então, existem as indefinições, né? Os problemas na cabeça desse adolescente. Então, a gente costuma sempre dizer o seguinte, vá com calma, tem tempo, pense, reflita, pergunte, converse, aquilo que a gente está aqui, vamos conversar, porque o jovem de hoje, ele não passa, né, o que nós passamos. Hoje a informação ela é fervilhante a todo minuto. É muito rápido, é até perigoso. Então, e nem todos os pais dão atenção. A questão do tempo, ela é um problema? Sem dúvida, mas a boa vontade faz com que o tempo apareça. Se não dá para dar atenção de 1 hora, 2 todo dia, mas meia hora dá para dar atenção, dá para conversar e pode fazer uma divisão, marido e mulher, olha, hoje você, hoje eu, ou quando, olha, o filho está mais agressivo, vai o pai, opa, peraí. Se nós lembrarmos também, às vezes, de nossos pais e nossos avós, eles estavam ali na sua tarefa diária, somente a mãe, né? Sim. Vai cozinhando e conversando, e muitas vezes aquela mãe não tinha a escolarização, não tinha o que a gente chama de letramento, estava ali e falava, não, eu quero, tal, e tinha o limite da vida, né? e a afetividade. Então, eu estou ali lavando uma louça, mas estou querendo saber, não vai passar para o quarto e acabou. Eu vou conversar com você, eu vou querer saber nos meus momentos também, estou ali costurando, estou ali no seu quê. Né? Mas a gente se omite. Sim. A gente até quer, ele vai para lá porque você está me incomodando, que eu estou aqui pensando, estou aqui trabalhando. Tem que resolver um problema. Então a gente incentiva, vê os pequenininhos no touch,
como eles são, né? Sim. E a gente vê cada vez mais quando a gente vai em hotel, como você falou, quando a gente vai em algum lugar, que as crianças estão todo mundo junto na mesa, mas todo mundo afastado. É. Ninguém está se conectando com nada, conectando, que eu digo no bom sentido de conversa, de estar ali no tete Olha, a tete. esses são temas, né? A gente está chegando no final do programa, Participações. mas vamos às Eu também participações. queria só também o Não, eu vou final do pedir para que depoimento você do passe, Sérgio. isso, passe o seu final, mas olha quantos assuntos a gente tem para tratar, como um veículo de comunicação tem importância, a gente vai em 6 plataformas aí, para vários pontos do planeta, na verdade a gente atinge, né? Vários pontos, nós vamos pelo Facebook, YouTube, pelo LinkedIn, pela plataforma da rádio, através do site www.planetaconexão.com, também pelo aplicativo e Rádios.net. Então, as pessoas também não dá para dizer assim, como é que eu busco informação? Tá aí, ó, a informação está aí, o programa fica e as pessoas podem participar e devem. Diga lá, Virginia. Isso, é Vitor Gabriel dos Santos Soares, Bernon Cortez. Bom dia, tudo bem com vocês? Bom dia, bom, ótimo. Isso. Mais Eu participação. vou transferir agora a pergunta para ele. Está tudo bem com ele também, né? Ele falou que está bem, ele falou que estou então, bem. Tá ótimo. Tudo bem Tá com ótimo. vocês? Tá ótimo. Liliane Claro de Rezende, como as professoras entendem a política pública interinstitucional da justiça restaurativa na educação? Quais as potencialidades e desafios que encontraram nos seus fazeres educacionais? JR? Excelente programa diário, muito bem conduzido pelo competente jornalista Eduardo Lucas, com temáticas importantes e diversificadas. Parabéns, Cristiane Andréia e Cristiane Fernando Santos Soares, pela atuação na educação inclusiva e restaurativa. Vocês são grandes parceiras na disseminação da cultura de paz e não violência nas escolas. Ítalo e Ana Paula, parabéns pela excelente reflexão. Obrigado pela generosidade da opinião. Isso, Érica Ribeiro, é verdade, Cristina, está havendo muita omissão por parte dos pais, uma cegueira familiar. Beijos ao Vitor. É isso aí, essa cegueira familiar foi bem abordada, né, Cristina? Não é a cegueira, não é a deficiência visual para o uso do óculos, é a cegueira... É não querer ver. Exato, é esconder atrás da cortina, não querer ver o que está acontecendo, muitas vezes você é avisado, mas não. E tem essa pergunta, né, da Liliane. Então, com relação aos educadores, é isso. Primeiro, ter sempre alerta, observar e buscar esse apoio. Nós, professores, às vezes na sala, às vezes na própria escola, primeiro essa parceria com todos, porque cada um tem uma ideia para a gente estar ou prevenindo, ou estar solucionando aquele problema que apareceu. E, por exemplo, nas escolas públicas, e também se estende para as escolas particulares que quiserem conhecer e quiserem esse apoio da justiça restaurativa, porque tem facilitadores, a Cris é uma, eu também sou outra, para a gente estar orientando a escola, que a escola não está sozinha, porque a gente se sente, enquanto escola, muito sozinha. Sozinha porque a família nos desampara, sozinha porque, às vezes, a política pública não também ampara, ou a gente não tem por onde correr. Então, já foi se pensado, já há bastante tempo, e por isso política pública, né? Da gente fazer isso, a gente estar conversando, claro, com uma pessoa que comande ali para estar orientando e para estar também dando desfecho, porque depois você pode se perder naquilo, e pensando assim, famílias, vocês não estão sozinhos, escola, vocês não estão sozinhos, nós estamos para nos apoiar. Mas precisamos que vocês também nos procurem. Né? Não é todo mundo ficar acuado, o que eu vou fazer agora? Então, todo professor, a gente tem que buscar para encerrar isso. da minha parte, Cristina, eu vou ter uma abordagem aqui com você, vou tomar liberdade. Você encerrou um ciclo da sua vida profissional na rede pública, tanto Santos como Cubatão, mas deixar para as pessoas com esse conhecimento vasto, com essa capacidade, com a sensibilidade de notar, não apenas observar e deixar na observância, passar para a prática. Claro que essa sua expertise, seu conhecimento são úteis demais, né? A gente pode passar isso para os nossos ouvintes, para os nossos amigos internautas, para aqueles que acompanham áudio e vídeo, né? E a Cristina estará com a gente aqui, Cristina Fernandes dos Santos Soares, como profissional, pode ajudar e muito, por exemplo, a pessoas, a entidades, a escolas. A gente pode colocar isso, Cristina, que você estará em breve aí com um projeto bacana para que possa fazer parte, porque todos os nossos agentes, né? Por mais que eles deixem, às vezes, um local de atuação, há todo um universo para se pleitear e se fazer esse tipo de trabalho. Obrigado demais, você enriquece aqui o programa. Como dizer, quando a gente traz pessoas inteligentes e discute temas importantes e relevantes,
É muito fácil falar, por exemplo, futebol, adoro futebol, conheço futebol, bacana, faz parte do nosso lazer. Mas os problemas são inerentes do dia a dia, têm que ser discutidos, têm que ser colocados para tentar minorar, né? Em Não dá para todos esses solucionar. ambientes tem os mesmos problemas, Sim, então a gente tem que encarar de frente e também essa orientação. Então, vamos dar só na escola, ou só na família, ou só... Exato. Não, lá no campo, lá no a nível do dia a dia, né? Tem essa situação que a gente também tem que encarar. Cristina, Agora, recentemente, eu um vou te jogador... vou te passar o dado. O Santos, graças a Deus, retomou essa filosofia, né? A Virgínia sabe, eu passei quase 3 anos na comunicação do Santos, como narrador esportivo, narrando jogos do Santos. É uma coisa que eu observava. Um dia eu perguntei lá na comunicação, você não poderia gravar uma reportagem? Os jogadores estão indo, né? Não quero gravar com os jogadores. Os jogadores eles estão lá, eu conheço a maioria. Eu queria gravar uma entrevista com a psicóloga do clube. Houve aquele espanto, e aí eu fui a ela, muito educada. A gente já tentou trazê-la aqui, infelizmente não foi possível, né? A gente está tentando trazer a psicóloga do Santos Futebol Clube aqui. E eu vou dar um testemunho, não foi ela quem falou. Eu, como funcionário que prestava serviço para o clube, observava. Cristina, vários jogadores que chegavam no clube para treinar, o primeiro lugar que eles iam, um dia, se Deus quiser, a gente possa contar com ela junto conosco aqui, era com a psicóloga. E eu, na entrevista, conversando com ela, falei, realmente, vários chegam aqui, apesar deles acenderem uma condição social diferente, dinheiro, fama, os problemas não se apagaram. E o de base? Exato. Começar pela base, para tudo. O largar a família, estar em locais diferentes, situações diferentes, quebra de rotina, enfim, essa situação mesmo de lidar com a fama, às vezes abruptamente, tudo isso, né? E sofrer, né? O bullying que vinha lá, o garoto que veio lá da pobreza, o garoto que não tinha nada, de repente ele começa a perceber, peraí, eu não tinha nada, eu já posso comprar o carro que eu quero, eu posso usar o relógio que eu gosto, eu posso frequentar os melhores lugares, e ele não foi preparado para isso. Essa ascensão social que ele teve financeira... E às vezes a queda também rápida, exatamente, a chegar. Quando não trabalhada, muitas vezes vira um terremoto, porque é uma queda, né? Tem N jogadores que ascenderam a condição social maravilhosa e, de repente, ficaram sem nada. E aquela situação que a gente também transfere para a escola. A gente é muito conteudista, fica muito preocupado com o tempo restrito, realmente a gente tem, passar conteúdos. E o emocional? E o vamos conversar. Então, não posso parar para conversar porque eu tenho uma vasta, enorme de conteúdos. Se você não mexer aqui, você não estiver bem aqui, você não vai chegar lá. Eu falei do futebol e, para encerrar, vou dar 2 testemunhos que eu pude presenciar. Vou pegar aqui o ex-jogador do São Paulo, do Santos, o Macedo. O Macedo conquistou muita coisa e perdeu praticamente tudo. E eu, numa ocasião, num evento, fui convidado a participar, e lá estava o Macedo. Me aproximei, tudo bem? Como é que você vai? E muito humilde, muito simples. E ele até, com os olhos marejados, falou, se eu tivesse ouvido, Eduardo, o professor Tele Santana, muita coisa que eu fiz eu não teria feito. Eu só comprava carro, e noitada, mulherada, noitada, mulherada, noitada, mulherada, e eu trocava de carro como trocava de camisa. E eu acabei ficando praticamente sem nada, né? E vou dar um outro testemunho. Eu, como setorista do Santos Futebol Clube, muita gente critica, fala, você me tratou muito bem, não tenho por que desprezá-lo, né? Desprezar o técnico Emerson Leão. Uma ocasião, Cristina, o Ronaldo deve lembrar desse fato, que acompanha o Santos também, no surgimento do jogador Robinho, né? E era muito comum aparecerem agentes de futebol, empresários, e entrávamos... Hoje não é tão fácil. Hoje muitos clubes barram isso, tem clubes que nem deixam mais. De repente aparece lá um sujeito com um carro maravilhoso, bacana, é aquele tipo do sonho do jovem, tem aquele carro. Me recordo, na época, o técnico Emerson Leão, quando chegou o carro, perguntou para um funcionário do Santos quem era aquela pessoa, falou, e ele não permitia a entrada no departamento, né? E qual foi depois, né, a observância? Ele chamou o Robinho, a gente não sabia qual era o contexto que estava acontecendo. Tomei a liberdade na hora da entrevista, a pergunta do treino, eu falei, professor, pois não, poderia fazer uma pergunta fora desse contexto? Pois não. Observei isso com o Robinho, ele pegou e falou, olha, eu não deveria, mas vou falar porque serve de exemplo para os outros jogadores, porque aqui eu não vou permitir. Sim, perguntei para o Robinho, ele estava comprando na época um carro, custava 450 mil reais, e perguntei se ele tinha casa própria. Perguntei se os pais tinham casa própria e plano de saúde. Ele me disse não.
E eu falei, você prefere comprar um carro e não ter uma casa, ou seus pais não terem uma casa? E o carro, ele pode bater e você pode perder. A casa, você vai colocar a sua família embaixo. Então, pense antes. Ele falou, eu não posso proibir. A atitude é individual, mas eu tenho missão de tentar auxiliar. Então, e aí é aquela pergunta, o que aparece mais? Exato, exato. E aí, o que ele disse, o que outras vezes depois eu cheguei a encontrar o Leão até em outras ocasiões, ele dizia, Eduardo, a gente tenta mostrar o caminho. O Leão, extremamente bem-sucedido na sua vida pessoal, dizia, e sempre dizia, pense nos dois caminhos, o certo e o errado. O errado ele vem muito fácil, o certo é um pouco mais difícil e mais longo, né? Então, fica muito claro. Cristina, obrigado pela presença mais uma vez. Leve o nosso abraço ao Victor, né? Pergunte a ele, Victor, por favor. Com certeza. Tá? Um abraço ao nosso querido Victor, né? Que está aí acompanhando. Obrigado, né, Victor, pela audiência também. A mamãe aqui dando aula para a gente aqui. A Cristiane, que já esteve conosco também. Estivemos com a Cristina Fernandes de Santos Soares, pedagoga, especialista em educação inclusiva, supervisora. Esse supervisor aposentada é só aumentando na rede, viu, gente? Porque tem que ter começo, meio e fim. Senão a pessoa vai ficar o resto da vida lá, não dá para ficar, né? Mas vem aí com novidades, vai estar orbitando literalmente nesse mundo em relação a essa questão inclusiva e nesses assuntos. Veja que tudo isso que a gente falou é inclusão, viu, gente? É inclusão. Quando você tira o problema de lado e acha que é a solução. Diga, Virginia. Isso, Érica Ribeiro, Cristina é maravilhosa. Sim, nossa casa é a base da sociedade e os problemas dela refletem também na sociedade. O dinheiro é bom, o dinheiro é necessário, o dinheiro é útil, mas o dinheiro não compra as soluções dos problemas. As soluções dos problemas vêm com as nossas atitudes. Sempre pensando nisso. Discute. Se você às vezes não tem conhecimento, Edu, eu não tenho conhecimento disso. Peraí, ó, a Cristina sabe, vou convidá-la para tentar te ajudar. E é assim que a gente constrói a solução dos problemas. Cristina, uma honra, um privilégio contar com a sua presença. Sempre que puder, estaremos juntos para que a gente possa, tenho certeza, o programa ele vai ao vivo, mas ele fica, a gente não tira o programa. Vai ajudar muita gente a entender e às vezes falar, pô, eu não tinha pensado nisso e seguir o caminho. Muito obrigada a todos os ouvintes. E relembrando só com relação também à inclusão, por mais que a gente ache que o nosso filho não vai entender enquanto deficiência, você tem uma técnica de, por exemplo, colocar em imagens e mostrar o que pode, o que não pode, porque a gente também fica com receio. Inclusive, a Cristiane Andréa me pediu que eu desse uma orientação, ela fez um e-book também daquele livro, mais agora voltado às famílias e tal. E esse como abordar e como que o deficiente, por mais que ele não tenha, às vezes, a compreensão, que ele esteja mais alerta para algumas, por exemplo, quem pode chegar perto de você, às vezes com imagem, tá? Então, a gente também tem como, é claro que eles são mais suscetíveis a tudo isso, sim. Porque eles são muito ingênuos, eles acreditam em todo mundo, eles não têm essa perseverança, essa situação de perceber que nós temos as nossas coisas sociais, né? Sim. Mas tem também, sim, então, os pais que tiverem alguma dificuldade com relação a filhos com deficiência, tem toda também uma estratégia que a gente pode trazer aqui, ou podem dar meu contato, sim. Porque a gente também precisa, porque a gente tem visto, principalmente, como eu falei, depois da pandemia, quantas meninas, principalmente deficientes, que são atacadas. Exato. E outras situações de bullying também, né? Autistas, quanto está sendo usado agora o termo a nível pejorativo por várias pessoas, agora virou moda, né? Políticos, cantores, está usando o autismo, absurdo. Banalizando o autismo. Eu vou classificar essas pessoas como, desculpa o termo, ignorantes. Então. São ignorantes. Querem ser, né? Porque pronunciar o uso, empregar uma palavra tão importante para um segmento que precisa de observância para qualquer coisa, e vira moda, né, Cristina? Vira moda, vira modismo. Uma palavrinha, põe na boca, todo mundo sai. É que nessa história, tome muito cuidado com essa história de influenciador digital. Tem as exceções, tem alguns que são bons, você deve segui-los, né? Não vou aqui citar nomes, mas pesquise que você vai encontrar. Mas grande parte é uma onda. É uma onda que vai passar. É um modismo social. É esse modismo que não tem regramento, não tem responsabilidade e leva, muitas vezes, a muitos casos, como até a Cristiane estava dizendo aqui, né? As situações que não se pode mais mudar. Elas vão num contexto final para isso. Obrigado, Cristina.
Volte sempre aqui no Ponto a Ponto. De ponto a ponto a gente vai falando, vai trazendo informações, né, Virginia? Vamos embora? Vamos embora. Vamos embora, Bom dia a todos. quinta-feira já, Bom né? dia. Tempo nublado, bom dia. E hoje, né, para repetir, né? Para que você possa aí aproveitar. Hoje é o dia do sorvete, referência do fim do inverno, chegada da primavera. Dia dos filhos, então abraça seu filho. Se não deu tempo de abraçar ontem, abraça hoje. Essa união que é tão importante, dia dos filhos, né? Um abraço, então, um abraço para Victória e um abraço para o Victor. Um beijo, filho, eu te amo. Né? Um beijo para cada um, né? Um Um beijo beijo para cada pra- um. O beijo deve ser respeitoso sempre. Algo que eu tinha de infância, né, Cristina? Os nossos pais nos beijavam. É um beijo de respeito. Vamos parar também com essa paranoia, né? O beijo tem que ser respeitoso entre pais e filhos e pode acontecer e deve. É o carinho e o respeito. Isso traz... eu sempre repito isso. Tem uma frase de uma música do Jota Quest que diz: o melhor lugar do mundo é dentro de um abraço. Quando esse abraço é sincero, é amoroso, é caloroso, diz assim... Salva tudo. Exato. O que está te afligindo, né? Vem aqui, vamos conversar aqui, vamos nos ajudar. E hoje também é o Dia Internacional das Línguas e Sinais, que é tão importante. Fizemos um programa aqui recentemente, foi Aliás, maravilhoso. setembro, eu estava vendo, né? Acho que alusão à primavera é mês todo colorido. Tem Isso, amarelo, amarelo, suicídio, verde da pessoa com deficiência, isso. o azul da parte do... Isso. E hoje é o dia do combate ao estresse. Está estressado? Relaxa, relaxa, calma. Respira fundo. Mas vou tirar o ar de todo mundo. Não tem problema. Respira. O estresse é um dos caminhos mais recorrentes a infartos e outras coisas mais. Gente, vamos embora. Amanhã a gente está de volta aqui a partir das 8h30 da manhã com mais um Ponto a Ponto. Não temos a pretensão de ser o dono da verdade, mas de ajudar a encontrar ela. Vamos embora. Você acompanhou o Ponto a Ponto, a notícia em destaque. A apresentação, Eduardo Lucas.